Você sabia que crianças também têm colesterol alto? Pois é, isso não é um problema exclusivo dos adultos. Então hoje nesse vídeo eu vou te explicar por que é importante a gente acompanhar o colesterol dos pequenos desde cedo e como isso pode prevenir problemas graves no futuro, principalmente doenças de coração. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você está prestes a descobrir algo que pode mudar para sempre a vida do seu filho, do seu neto, do seu afilhado. Então te vejo até o final. Eu sou a doutora Cíntia Medeiros, sou médica cardiologista e ecocardiografista, eu faço exames de ultrassom de coração. E aqui nesse canal eu te oriento sobre como tu podes ter um coração mais saudável. Então já te inscreve aqui no meu canal, ativa ali o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa o teu like nesse vídeo e já compartilha esse vídeo em todos os teus grupos aí de WhatsApp da família, lá da escola, onde a gente tem vários pais, muitas mães, e assim a gente consegue difundir essa informação que é tão importante aí para as nossas crianças. Bom, primeiro a gente vai entender o que é o colesterol. O colesterol é uma gordura muito importante para o nosso organismo. Por exemplo, ele é um precursor de alguns hormônios, então a gente não consegue viver sem ter colesterol. Agora, o colesterol em doses excessivas, em doses aumentadas dentro do nosso organismo, pode fazer sim e muito mal. Isso vale também para as crianças. Nós temos já vários estudos mostrando que crianças sedentárias, crianças que desenvolvem obesidade, que têm uma alimentação ruim, inadequada, são crianças que têm um risco maior de ter o que a gente chama de eventos cardiovasculares, que são o infarto e AVC, mais precocemente, ou seja, antes aí dos 60, dos 55 anos de idade. Eu chamo a atenção aqui para uma doença que a gente já achou que não fosse tão prevalente, mas ela é até bastante comum. É a hipercolesterolemia familiar. Essa é uma doença genética em que vários membros da família, não todos, têm um colesterol bem alto desde cedo. E isso pode causar entupimento lá nas artérias do coração, que são as coronárias, e um infarto muito precoce. Precoce a gente diz que é quando um homem infarta antes dos 55 anos e uma mulher infarta antes dos 60. Então isso pode acontecer até antes dos 45 anos, aí um evento cardiovascular. Eu acho de fundamental importância que a gente consiga olhar para os jovens e para as crianças buscando esse tipo de alteração, porque se a gente consegue descobrir e tratar este problema, a gente consegue mudar a vida dessa criança, que poderia ter até um infarto ali perto dos 40 anos. Tá, e tem outras causas para o aumento do colesterol nas crianças? Tem, então eu vou recapitular aqui, ó. Então a gente estava falando antes de comportamento, então crianças sedentárias, que se alimentam mal, que desenvolvem obesidade, crianças que têm uma predisposição genética a ter o colesterol alto, daí eu citei a hipercolesterolemia familiar, e a gente tem também outras causas que a gente diz que é uma causa secundária aí do aumento do colesterol, como por exemplo, alterações no TSH, que é o hormônio que estimula lá a tireoide. A gente pode ter a síndrome nefrótica, que é uma doença nos rins, que é uma doença até relativamente comum nas crianças, que pode causar o aumento do LDL. A gente também tem que avaliar se essa criança tem, por exemplo, glicose alta, porque aí a gente já tem um quadro misto de alterações do metabolismo, daí aumenta o açúcar e aumenta o colesterol também. Bom, e quando é que as crianças têm que fazer o exame do colesterol ou do perfil lipídico, em que a gente vê o colesterol LDL, o colesterol não LDL, daí vem o colesterol VLDL, o colesterol HDL, que é protetor, e a gente também vê ali os triglicerídeos. O perfil lipídico, toda criança de 10 anos de idade, toda criança tem que fazer. Então esse rastreio, essa pesquisa de colesterol alto começa aos 10 anos de idade. Quando é que a gente vai começar antes? Então o recomendado é que a gente faça um exame numa criança, olha o que eu vou dizer, aos 2 anos de idade, é bem cedo, né? Às vezes com 2 anos essas crianças nem estão falando direito, mas é nessa criança que a gente vai começar o rastreio. Quando a gente tem naquela família algumas coisas, por exemplo, o pai ou a mãe, né, tiveram algum evento cardiovascular cedo, então a mãe já infartou, colocou molinha, o pai, uma história de infarto, de angina, de cateterismo, de botar molinha, isso faz a gente pensar
em colesterol alto na família e a gente vai fazer lá na criança com 2 anos de idade já para pesquisar. A gente também vai fazer esse exame na criança que tem 2 anos de idade, daí para cima, quando os pais já têm um problema de colesterol e estão tratando. Então, sempre que a gente vê pai e mãe de criança pequena que tem problema de colesterol, a gente tem que pensar que essa criança pode ter uma desordem genética, pode ter herdado alguma coisa que faça aumentar o colesterol. Isso aí é pra quê? Não é pra gente gastar, pra gente ficar se incomodando atrás de exames. É pra gente prevenir um infarto nessa criança que poderia acontecer muito precocemente e assim a gente descobre, trata, muda a dieta, estimula a atividade física, alguns medicamentos aprovados para uso em criança, alguns a partir dos 8 anos de idade, mas assim a gente consegue focar no cuidado dessa criança desde cedo e prevenir num futuro que a gente não sabe quando é, mas ele é antecipado quando a gente tem a criança desde cedo com problema, né? Prevenir no futuro um infarto nesse indivíduo. E existem 2 sinais clínicos que a gente pode ver no exame físico da criança que são indicativos aí de depósito de gordura e de colesterol alto, que são os xantomas, que são esses depósitos aí de gordura subcutâneos, principalmente sobre o tendão de Aquiles, lá na panturrilha, e a gente também tem o arco córneo. Então, essas são maneiras que o médico pode ter de olhar para essa criança e já desconfiar e já buscar se tem aí um problema genético, se já tá com colesterol alto. Essa criança apresenta sintomas? Na verdade não, mas é como eu te disse, assim, a avaliação dessa criança na pesquisa de colesterol alto, ela envolve todo esse arsenal de conhecimento e de preocupação. A gente vai buscar lá na criança de 10 anos, como eu tinha falado, um colesterol alto que a gente não viu problema nenhum na família. Na de 2 anos a gente viu problema na família. Na criança a gente vê sinais assim de doença crônica, mas ela não tá se sentindo mal, ela não tá com dor no peito. Tem mais um sinal ainda, o exame físico que a gente pode observar na criança, que é quando a gente vai escutar o coraçãozinho dela, ela pode ter calcificação na válvula órtica, então ela vai ter um sopro, tá? E esse sopro numa criança de estenose aórtica pode levar essa criança até para uma cirurgia cardíaca. E isso acontece por causa do colesterol alto. Vejam assim como um exame de sangue de colesterol numa criança que está bem, que não está sentindo nada, pode ter um enorme impacto na vida dela e a gente até desviar de uma rota tão ruim para uma bem melhor. Então eu acho que agora vocês já entenderam, né? Que criança precisa fazer o exame físico lá com o pediatra, a gente precisa ter atenção para essa história familiar de problemas de coração, de colesterol alto, a gente precisa olhar para essa criança de outro jeito, pensando que as doenças do adulto já podem existir nesse pequeno indivíduo. Então, o que eu vou deixar aqui de dica? Mas isso já serve para todas as nossas crianças. A gente deveria, sim, estimular as crianças a terem um estilo de vida mais saudável, colocar essa criança às vezes para andar de bicicleta, tem que correr, tem que brincar e as telas deixam a criança sentada lá no sofá, sentada na cama. Então tudo isso permite que essas crianças tenham maiores taxas aí de obesidade, que é o que a gente vem observando. Então, o que a gente faz para tratar a criança que tem problema de colesterol, a gente também tem que fazer na criança que também não tem colesterol alto, porque isso tem um impacto sim para toda a vida. A gente sabe que o sedentarismo tem um impacto negativo como fator de risco para infarto e AVC desde a primeira infância. Então, as nossas crianças pequenas precisam sim brincar na rua, correr, vão ser machucadas, eles precisam entrar em casa assim, ó, suado, de cabelo molhado, porque é muito importante a gente se exercitar. Então agora tu deixa aqui um comentário me falando a tua dúvida, algum comentário sobre esse assunto, vamos discutir esse assunto mais. E não te esquece de compartilhar esse vídeo nos grupos aí onde a gente pode chegar nos pais para cuidar melhor das crianças. E até o nosso próximo vídeo.